Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula, gente, quando nós começamos a estudar sobre o período republicano, né? Sobre a Primeira República do Brasil. Quando se inicia a Primeira República no Brasil? Ela vai se iniciar após o governo provisório, né, o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca, em 1891 e vai terminar em 1930, com o golpe de Estado de Getúlio Vargas. Durante a Primeira República, a gente vai predominar uma forma de governo oligárquico. O que é isso? É uma forma de governo onde poucos comandam, né, onde poucas pessoas ou famílias, né, vão comandar o governo, vão dominar o governo. Vamos lembrar que neste período predominou, né, a política do café com leite. Políticos, né, de São Paulo e de Minas Gerais sucediam o governo, sucediam a cadeira da presidência da República. E durante este período também é quando permaneceu uma forma de política, né, gente, ilegal do coronelismo, né, dos grandes fazendeiros que comandavam, né, a política regional deste período. Número 2, o que foi a política do café com leite? Como já falei para vocês, foi uma política onde um presidente paulista era sucedido por um mineiro e um mineiro por um paulista. E isso foi acontecendo até 1930. Nós vamos chegar, né, em 1930 e entender o porquê que vai haver um golpe de Estado. O porquê que vai, por fim, né, vai chegar ao fim essa política do café com leite. O nome café faz referência à produção de café em São Paulo e leite, à produção de leite em Minas Gerais. Por isso, política do café com leite. 3. Explique a prática política coronelista. Era uma prática bem comum na região nordeste do Brasil, na região sudeste, na região sul, né, em que os grandes fazendeiros, eles exerciam o controle político, exerciam o controle econômico na região. Como as pessoas deviam muitos favores, né, a esses grandes fazendeiros, a esses coronéis, a essas pessoas votavam nos candidatos indicados por essas pessoas. Por isso que a gente fala a prática da política coronelista. Os coronéis, eles eram os grandes proprietários rurais com autoridade política e econômica na região, onde a população, por dever favores aos coronéis, obedeciam às suas determinações, votando inclusive no candidato indicado pelo coronel. É o chamado, gente, voto de cabresto. A pessoa ela não tem a liberdade, a autonomia para escolher em quem ela vota. Ela vai votar naquele que é indicado por este coronel. Essas pessoas, gente, essa prática coronelista, inclusive, era uma prática que usava de violência também. Quando eu falo que as pessoas, né, deviam favores a esses coronéis, em sua grande maioria, as pessoas elas eram obrigadas a votar no candidato indicado por esses coronéis, e na maioria das vezes, esses grandes fazendeiros usavam de métodos violentos, inclusive. Número 4. Por que o período de 1895 a 1930 ficou conhecido por República Oligárquica? Porque foi durante este período que poucas pessoas ou famílias se revezavam no poder. 5. Quais eram os estados que dominavam a política durante a Primeira República? Eram os estados de São Paulo e Minas Gerais. Alguns estudiosos, gente, contestam, né, que eram apenas São Paulo e Minas Gerais. Outros estados também, como Paraíba, Rio Grande do Sul, Bahia, também exerciam alguma influência nesta política, tá bem? Finalizamos a nossa correção, vamos entender agora o que foi o golpe de Estado e a Era Vargas. O porquê que aconteceu esse golpe de Estado. Esse golpe de Estado, gente, ele vai de 1930, né? Ele acontece em 1930, que é quando Getúlio Vargas assume o governo do Brasil
A era Vargas ela vai de 1930 a 1945. Vamos entender o que foi o golpe de Estado. Quando nós estudamos a República Oligárquica, a República do Café com Leite, nós vimos que um presidente paulista era sucedido por um mineiro sucedido por um paulista. Na eleição presidencial de 1930, o que aconteceu? O presidente Washington Luiz, ele era paulista. Então, ele tinha que indicar, né? Ele tinha que apoiar um candidato mineiro. Só que ele não fez isso. Ele apoiou um outro candidato paulista, no caso, Júlio Prestes. Então, Júlio Prestes acabou vencendo as eleições. Então, neste momento, Washington Luiz ele vai romper com a política do café com leite, quando ele vai apoiar a candidatura de outro candidato paulista. A Aliança Liberal, que era formada pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, insatisfeitos, né, com essa política de Washington Luiz, e também porque tinham apoiado o candidato Getúlio Vargas, eles não vão aceitar a vitória de Júlio Prestes e vão organizar um golpe. E neste golpe, né, ele vai ficar conhecido como Revolução de 1930. É quando Getúlio Vargas assume o governo por meio de um golpe. O governo de Getúlio Vargas ele vai ficar dividido em 3 fases, em 3 etapas. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Durante o governo provisório, algumas medidas vão ser adotadas pelo então presidente Getúlio Vargas. Nós vimos, gente, que a partir de 1930, né, a economia do café ela vai entrar em declínio. O café ele vai ser muito desvalorizado. Vai ter muita produção de café e pouca venda. Então vai haver, gente, muito estoque de café, inclusive. Então, o que o presidente Getúlio Vargas ele vai fazer? Para retomar a força do café, né, para valorizar a economia do café. Ele vai proibir a plantação de café durante 3 anos e mandou queimar os estoques que estavam em armazéns, com o intuito de tornar o café um produto mais competitivo, um produto mais caro. E neste período também, Getúlio Vargas ele vai criar o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação e da Saúde. Ele vai promulgar também algumas leis trabalhistas, algumas leis que vão beneficiar os trabalhadores. Em 1932, vai haver uma revolução constitucionalista. Essa revolução constitucionalista, gente, vai ser por conta do estado de São Paulo. Os paulistas eles vão exigir uma nova Constituição para o país. Eles vão exigir essa nova Constituição para ir contra o poder autoritário, né, o governo autoritário de Getúlio Vargas. Então, de 1934 a 1937, nós vamos ter o governo constitucional, que é quando Getúlio Vargas ele vai promulgar a Constituição de 1934. E essa Constituição, gente, ela vai estabelecer o salário mínimo, vai estabelecer as férias remuneradas para os trabalhadores e vai instituir o voto feminino, além de determinar o ensino obrigatório e gratuito. Então, com essa Constituição de 1934, vão haver alguns avanços sociais também, algumas melhorias nas condições sociais da população. Nessa imagem aqui, nós temos Getúlio Vargas em evento oficial na data de entrada em vigor da consolidação das leis do trabalho, que regulamentou as condições de trabalho no Rio de Janeiro. O Estado Novo. O Estado Novo, gente, ele tem início em 1937 e vai até 1945. O que acontece? Em 1937, Getúlio Vargas, com o apoio dos militares, ele vai impedir uma nova eleição.
ele vai impedir uma nova eleição e vai iniciar a ditadura no Brasil. A justificativa que Getúlio Vargas vai utilizar, gente, para dar o golpe de Estado é que, segundo ele, havia um plano comunista que visava a tomada do poder. E então o Congresso Nacional foi fechado e uma nova Constituição foi outorgada. Essa nova Constituição que foi outorgada, ela dava plenos poderes para Getúlio Vargas governar o país. Nessa fase do governo do Estado Novo, vão haver algumas mudanças, né? Vão ter alguns feitos, né? Mudanças não, alguns feitos. Vai haver o fim dos partidos políticos, a instalação da usina siderúrgica de Volta Redonda no Rio de Janeiro, o início da exploração de petróleo no Brasil. O primeiro poço ele foi descoberto na Bahia. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Como assim a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Observem, o Estado Novo ele vai de 1937 a 1945. É exatamente neste período em que está ocorrendo, gente, a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela tinha dois lados. De um lado, tinha o eixo, que era composto pela Alemanha, Itália e pelo Japão. Do outro lado, tinham os aliados, que era composto pela Inglaterra, França, União Soviética e, posteriormente, os Estados Unidos. Inicialmente, Getúlio Vargas, ele não declarou apoio a nenhum desses lados, né? Somente a partir de 1941, que o governo brasileiro vai estabelecer relações com os Estados Unidos, vai estabelecer acordos com os Estados Unidos para apoiar os aliados e cooperar com estes países. E então a Alemanha vai reagir, né, a esse acordo, e o Brasil vai declarar a guerra ao eixo em 1942. Lembrando, tinham dois lados, o eixo, que era formado pela Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, formados pela Inglaterra, França, União Soviética e, mais tarde, os Estados Unidos. Com a implantação da ditadura, gente, vai haver a censura, vai haver a perseguição. Houve a falta de liberdade, perseguições políticas. Foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que era o DIP, exatamente para fazer essa censura nos meios de comunicação. E o DIP também, gente, ele foi criado para promover propagandas em favor do regime ditatorial. Também para perseguir as pessoas que criticavam essa forma de governo, foi criada a polícia secreta. Essa polícia secreta tinha como objetivo perseguir aqueles que eram contra essa forma de governo. Nas escolas também houveram mudanças. Foi criada uma cartilha que passou a ser aplicada, né, nas escolas para tentar fazer com que as pessoas apoiassem esse regime governamental, essa forma de governo, desde a infância. Como que a ditadura de Getúlio Vargas vai chegar ao seu fim? Em 1945 vão ocorrer várias manifestações organizadas, né, pelo fim da ditadura. Então o governo ele vai estar enfraquecido e aqueles militares que ainda possuíam algum poder, eles vão obrigar Getúlio Vargas a renunciar à presidência. E então, neste mesmo ano, Eurico Gaspar Dutra, ele vai ser eleito presidente por meio de eleições diretas. Lembrem-se, eleições diretas são aquelas que a população elege o seu governo, tá? Elege o seu candidato. A ditadura, gente, é uma forma de governo em que todas as decisões elas são tomadas pelo chefe de Estado, sem a participação da população. República Populista. A República Populista ela vai ter início quando Eurico Gaspar, né, ele vai assumir o governo. Essa República Populista ela vai de 1946 a 1964. Nós vamos perceber que vão existir vários presidentes, né,
durante este período. Os principais acontecimentos da República Populista foram a promulgação de uma nova Constituição em 1946, a criação da Petrobras, a instalação da indústria automobilística no país, a construção da cidade de Brasília, né? Brasília para ser a capital do país. Vamos lembrar que antes de Brasília, a capital estava no Rio de Janeiro. E também Getúlio Vargas ele vai voltar ao poder em 1951. Dessa vez ele vai ser eleito pelo povo. Mas também, gente, esse mandato de Getúlio Vargas, ele vai ser marcado por várias crises políticas. Então, prestes a ser deposto do poder, Getúlio Vargas vai suicidar-se no dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando sobre a República Populista. Nós vamos estudar também sobre o governo de Juscelino Kubitschek, né? E o plano de governo também de Juscelino Kubitschek. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Eu trouxe aqui também, gente, a questão 9, que é uma pesquisa que vocês farão. Esses conflitos aqui, eles aconteceram, gente, durante o governo oligárquico, né? Durante a Primeira República no Brasil. A Primeira República, durante esse período, houveram vários conflitos que resultaram em confrontos, né, entre o governo e a população. E estes conflitos, gente, são em função da opressão que grande parte dessa população sofria, das dificuldades também, né, econômicas dessa população. E também, gente, esses conflitos, nós vamos perceber, principalmente nesse conflito aqui da Guerra de Canudos, que vai haver uma grande opressão, né, por parte dos grandes fazendeiros que vão explorar os trabalhadores. Nessa pesquisa, vocês vão fazer a pesquisa, onde e quando ocorreu, os motivos, quais foram os principais personagens e o desfecho desses conflitos. Essa pesquisa, vocês precisam enviar uma foto para a escola, tá bem? Que eu vou, durante a correção, a pesquisa de vocês vai ser exibida na aula, tá? Façam com bastante atenção. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.